Você já presenciou alguma coisa estranha ou sem explicação enquanto dirigia numa rodovia sombria e desolada durante a noite? Ou conheceu alguém que passou por uma experiência parecida? Vamos agora abrir nossas mentes para o fato de que existem não somente casas, objetos, brinquedos e florestas assombradas e amaldiçoadas, mas como também existem estradas. Meus amigos, o mal tem muitas moradias. Daremos aqui início a uma série de vídeos que chamaremos de As Crônicas de Riverdale Road. Pois acreditem, meus amigos, os relatos sobrenaturais que há mais de 100 anos assombram essa estrada são muitos para um único vídeo. Vamos separar isso tudo e contar um a um para vocês aí. Agora apertem os cintos, liguem os faróis altos e vamos adentrar os portões do inferno. E sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Félix Fausto e nós aqui do canal Não É de Barbada convidamos você a descobrir os segredos do controverso, do surpreendente e do extraordinário. E de fato nenhuma outra rodovia no mundo reúne tantos relatos insólitos quanto as de Riverdale Road. A rodovia fica entre as cidades de Thornton e Brighton, no Colorado, cobrindo um total de 11 milhas, algo próximo a 17 quilômetros. Considerada a rodovia mais assombrada do mundo, e essa fama vem desde 1850. E quais as origens de Riverdale Road? O que levou essa estrada a ser a mais amaldiçoada do mundo? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Muitos atribuem as origens dessa maldição ao fato da estrada ser permeada por velhos cemitérios indígenas, ter sido a rota de fuga de escravos que foram assassinados impiedosamente assim que alcançados por seus senhores. Há uma lenda de um fazendeiro que, enlouquecido, matou toda a sua família e, num processo tosco de embalsamamento, arrumou os cadáveres na mesa de jantar, um a um ali do ladinho na mesa. Falar de Riverdale Road não é somente falar de uma estrada impregnada de maus agouros, mas falar sim de toda uma área em seu entorno. A Riverdale Road é uma estrada estreita com duas vias entre campos verdes e fazendas empoeiradas. Algumas casas e pequenas cidades fantasma pontilham o horizonte. Viajar por essa estrada é mergulhar num sentimento de melancolia e ansiedade que nem sempre conseguimos explicar. E mesmo estando acompanhados, o sentimento de solidão que nos assola é arrepiante. Mas quando o sol mergulha no horizonte e o crepúsculo reclama a estrada, Riverdale Road ganha vida. Se é que podemos chamar de vida uma série de encontros insólitos com o sobrenatural. Se vocês acham que o que tem de mais assombrado referente a estradas no Brasil é a noiva da 101, diz aquela lenda daquela moça que aparece vestida de noiva, vista durante a madrugada em partes da estrada, da 101, não. Riverdale Road é muito mais rico em eventos insólitos, podem acreditar. Há um provérbio que diz que quando não houver mais lugar no inferno, os mortos andarão por Riverdale Road. E não é de hoje que ouvimos relatos sobre carros fantasmas ou amaldiçoados. Você sabia que a Primeira Grande Guerra Mundial teve seu início num carro considerado amaldiçoado? Isso mesmo, meus amigos. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, serviu de estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. Ele morreu no dia 28 de junho de 1914, ao lado de sua esposa Sofia de Hohenberg, quando fazia um passeio na limusine Graf Stief, modelo 1910. Isso foi um passeio pela Bósnia e Herzegovina. Esse incidente, por si só, resultou na morte de 9 milhões de pessoas. A partir daí, nada mais nada menos que 13 proprietários posteriores do carro tiveram mortes misteriosas. Simplesmente morriam sem nenhuma explicação, acidentes assim mal explicados. Outro veículo com fama de amaldiçoado foi o Porsche 550 Spyder, que num fatídico acidente precocemente tirou a vida de James Dean. Em 30 de setembro de 1955, enquanto se dirigia para uma corrida em Salinas, James Dean encontrou seu destino. No cruzamento, o Porsche Spyder 550 colidiu com um Ford Tudor, dirigido pelo estudante Donald Turnipseed. James Dean teve morte instantânea. O outro passageiro, o alemão Rolf Witterich, sobreviveu, e assim começou uma saga de acidentes inexplicáveis com pessoas que tiveram acesso à carcaça e às peças do Porsche Spyder 550, apelidado de Little Bastard. E não podemos esquecer do Lincoln 74A, o conversível onde John Kennedy foi assassinado. Segundo a lenda, todos os anos no dia 22 de novembro, um homem vestido de cinza aparece ao lado do carro.
O Lincoln 74A se encontra desde 1978 no Museu Henry Ford. E vale lembrar que nessa data, que 22 de novembro, foi o dia que Kennedy foi assassinado. Então nessa noite, nessa data, aparece uma figura vestida de cinza ao lado do Lincoln. E muitos acreditam ser John Kennedy. Mas não querendo perder o foco principal da nossa história, vamos agora à lenda do Camaro Negro. Reza a lenda que John Speedhand era um amante da velocidade. Não era raro ele desafiar outros motoristas para um racha. As habilidades de Speedhand no volante eram impressionantes. Mas numa curva da Riverdale Road em abril de 1970, ele encontrou a morte. O Camaro Negro e o corpo destroçado de Speedhand foram encontrados 2 semanas após o acidente. Isso porque policiais acharam estranho, desconfiaram de um farol que ainda estava ligado. Somente um farol visto entre as árvores destruídas. Seguindo o farol, encontraram o Camaro Negro e dentro o que havia sobrado de John Speedhand. Não tardou muito para que outros acidentes inexplicáveis viessem a acontecer na mesma curva. Depois de certo tempo, todas as vezes que foram relatados acidentes na Riverdale Road, os policiais e socorristas já sabiam em que ponto havia acontecido esses acidentes. A curva em que John Speedhand morreu ganhou fama de maldita. Não era raro relatos onde testemunhas diziam ver um Camaro Negro em alta velocidade na rodovia. Um rouco fantasmagórico que sempre desaparecia num determinado ponto da mesma rodovia. Adivinhem que ponto era esse? Sim, meus amigos, na curva fatal. Outras testemunhas relatam que um Camaro Negro as desafiava para um racha. Eram sempre modelos esportivos que eram desafiados. Richard Guzman foi um dos desafiados. O Camaro Negro seguiu durante um bom tempo o Lotus Esprit Turbo de Guzman, acelerando toda vez que chegava perto, num claro convite para um racha. Richard Guzman, então, com 25 anos na época, sentia-se impelido a aceitar o desafio, dando as pequenas aceleradas em resposta. Então, subitamente, o Camaro Negro disparou, deixando o Lotus Esprit Turbo para trás. Guzman então acelerou para tentar encostar no Camaro misterioso. Quando caiu em si, percebeu o risco que estava correndo. Richard Guzman contou o incidente para alguns amigos e Mark Blair, que era representante comercial e frequentemente fazia aquele percurso, relatou uma experiência semelhante. Os acidentes continuavam acontecendo naquele ponto de Riverdale Road. As causas eram atribuídas a diversos fatores: sono na direção, mal súbito, imprudência e falha mecânica. Mas em 1987 houve um acidente onde uma passageira que estava na carona de um Ford Mustang sobreviveu e contou uma história macabra sobre um Camaro Negro. Mary Millwood viajava com seu namorado Carter Jenkins quando um Camaro Negro começou a segui-los. Primeiro, o Camaro passou por eles numa velocidade absurda. Depois o mesmo Camaro reapareceu ao lado deles como se a primeira ultrapassagem não houvesse acontecido. Esse fato já deixou Mary com um mau pressentimento, pois o namorado Carter dava mostra de estar disposto a aceitar o desafio. Mary contou que poderia jurar que num determinado momento o Camaro estava com a lataria destruída e logo depois aparecia intacto. Essa estranha mutação deixou Mary horrorizada. Implorou para que o namorado Carter não aceitasse o desafio. Mas Carter, no furor e impetuosidade da juventude, não lhe deu ouvidos. No auge da corrida, o Camaro Negro freou. Carter fez o mesmo, mas não conseguiu parar. O Ford Mustang passou direto na curva, batendo nas árvores, ficando totalmente destruído. Carter morreu. Mary sobreviveu com diversos ferimentos graves. Na investigação do acidente, pouco foi apurado. Com o testemunho de Mary, o policial Chris Verlaine e mais um agente da agência de seguros que investigaram o caso, contam que na rodovia encontraram marcas de freadas de um único carro. Lembrando que Mary contou que o Camaro Negro também havia freado, mas não existiam as marcas da freada dele. Era como se o Camaro jamais houvesse existido. Matheus Stahl, caminhoneiro com mais de 30 anos de experiência, conta que, numa noite, viu um Camaro Negro sumir numa curva perigosa. Parou para prestar socorro, mas não encontrou nada. Os relatos das aparições do fantasmagórico Camaro Negro continuaram acontecendo. Mas e você sabia que os relatos do Camaro Negro não são os únicos que empregam o Riverdale Road com a fama de estrada amaldiçoada?
Essa rodovia é pródiga nos relatos mais fantásticos, como das aparições do Wendigo, um espírito maligno que inspira um instinto canibalesco em quem tem contato com ele, ou Skinwalkers, ou também Troca-Peles, como é conhecido, que é uma criatura do folclore americano que pode mudar de forma, aparições de OVNIs, aparições do Corredor Fantasma, um homem que seguidamente aparece praticando Cooper nos horários mais impróprios na beira da rodovia. Dizem que ele encara os motoristas com um sorriso de caveira. Tem a menina de branco, uma menina de rosto angelical, que surge à noite pedindo carona, para depois simplesmente se esvanecer no banco do carona sob os olhares apavorados do incrédulos dos motoristas. Isso mesmo, meus amigos, a menina simplesmente vai desaparecendo ali enquanto o cara está dirigindo. Imagina o susto que a pessoa deve levar numa situação dessas. Né? E essas foram algumas das fantásticas histórias de Riverdale Road, a rodovia mais assombrada do mundo. E são tantas que, como eu falei no início desse vídeo, faremos uma série intitulada As Crônicas de Riverdale Road. No cinema, temos vários exemplos também de carros amaldiçoados. Christine, de Stephen King, A Aparição, de 1986, com Charlie Sheen, e O Carro, a Máquina do Diabo, de 1977. É um filme bem legal. Na verdade, todos esses três são filmes bem legais. Assistam lá. Sempre dando dica de cinema aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like e um comentário para dar relevância ao canal. Faça a sua inscrição, caso ainda não seja inscrito. Compartilhe, nos ajuda a divulgação do canal aí, gente, certo? Valeu!